Um banheiro apertado, segredos revelados e uma irmã gênio que adora testes inusitados. O segundo episódio dessa família complicada trouxe ainda mais confusão sobre laços de sangue e até onde esses laços podem ou não ser ultrapassados. Vamos desvendar os acontecimentos. E aí, galera, beleza? Então, eu fui ver o episódio novo e olha, começa exatamente onde o último parou, naquela tensão toda. A Kotono, a irmã mais nova, de cabelo preto, tá lá abraçando o Arata por trás pela dona no banheiro e ele tá tentando manter a pose, coitado. Ao mesmo tempo, a gente vê o Shion conversando com a Uka, a irmã de cabelo rosa. O assunto, a grande revelação. Eles não são irmãos de sangue de verdade, certo? A gente descobriu isso no último episódio. Então, enquanto eles estão lá conversando, eis que o Shion me solta. Joga no ar do nada. Eu quero que vocês entendam que é um anime, beleza? É um anime, e eles não são irmãos. O autor não precisa mais me convencer da ideia. É estranho pra caramba. Mas agora ele tem que parar de só jogar as coisas do nada, cara. Essa conversa que o Shion tava tendo com a Uka não tinha nada a ver com esse assunto. Do nada, o Shion me joga que, tecnicamente, agora como eles não são irmãos, em geral, a família não são irmãos, poderia ter casamento entre eles. Eles poderiam se casar do nada. Você tá entendendo? Não é um assunto que a Uka tinha puxado, foi o Shion do nada, muito do nada, jogando isso. Por quê? Jogando isso pro alto. Eu não li o mangá, eu entendo uma coisa. É o autor tentando falar aceita. Eu já aceitei, cara. Tá na sinopse. Tava no trailer, não tem como tu responder muito sobre isso, eu já aceitei, mas eu não sou burro, não fica jogando isso na minha cara, vai trabalhando, vai indo, que a gente vai indo junto, mas agora não vem me julgar do nada esses assuntos, e a gente vai ver que é muito jogado ao longo do episódio. Vamos marcar como o número de vezes que a relação é permitida, porque não são irmãos de sangue. Vamos marcar quantas vezes isso é citado ao longo do episódio, para vocês terem noção de como eles estão tentando manipular a gente, mesmo a gente já tendo aceitado, é o caminho desse anime. Eu sei que todas vão gostar do Arata por algum motivo. Sim, eu já sei disso, eu já aceitei isso. Mas também não tenta forçar a barra, cara. Então, continuando com essa conversa do nada, ela fica chocada com o que o Shion disse, porque é muito do nada. Não só isso, como ela disse que ficou com nojo. Tipo, de onde é que tu tá tirando esse papo? Tipo, mano, ficando louco? Qual é a tua, brother? É isso que tu pensa? É isso que tu pensa? Ela pergunta. Ele, claro, não, eu só tô pensando, é uma possibilidade, tal. Não faz sentido. Como eu disse, eles não estavam conversando sobre isso. Ele poderia estar falando sobre, cara, quem são os nossos verdadeiros pais? Por que esconderam esse segredo da gente? Não, ele vai pensar, agora a gente pode se casar do nada. Seria interessante, claro, aí pra narrativa seria interessante, se o Shion tivesse interesse em uma das irmãs aí, sim, faria algum sentido ele estar puxando esse papo, principalmente se essa irmã fosse a Uka, aí sim faria um sentido maior, mas se ele só tá jogando isso no ar, não faz nenhum sentido. O problema não é ele falar que agora os irmãos podem se casar. O problema é que a conversa não estava indo pra esse lado. Mas então, a Uka não engoliu fácil essa história. Ela lembra que o próprio Arata já olhou pra ela de um jeito estranho e até comentou das roupas dela serem muito leves. Isso também é outra coisa que não fez muito sentido no último episódio, até mesmo porque na época eles eram irmãos. Eles pensavam que eram irmãos gêmeos. Eles ainda não tinham noção de que não eram irmãos biológicos. Isso me incomodou muito do protagonista pensar isso. Tipo, ela não tá usando nenhuma roupa tão decotada. É tipo, ele que olhou pro decote dela. É muito danada essa parte. É muito danada. É muito ruim. Essa parte não faz nenhum sentido, cara. Naquele momento já era estranho pra caramba. Naquele momento foi estranho pra caramba. Aí o Shion defende o irmão dele, que não é irmão dele. Agora que eles estão falando que não são irmãos, eles falam, então vocês não são irmãos mesmo. O Shion defende o irmão dele, diz que o protagonista é um adolescente, tá na época dos hormônios. Alivia a barra dele. Sim, falou o personagem que é um adolescente e é mais novo que o protagonista. Por que, Shion? Por quê? Então, a Uka pergunta sobre um incidente que rolou com a Kotono na sala de jogos. A gente meio que já sabia que no episódio passado a Kotono se declarou para o protagonista e é sobre essa história que a Uka tá perguntando. Ela não sabia sobre essa história da Kotono ter se declarado para o Arata. O Shion então decide revelar tudo
tudo. A Oka fica, claro, surpresa, e o incidente que aconteceu é que quando a Kotono se declarou para ele, claro, deu um fora nela, afinal era a irmã mais nova dele, e na época ele fez isso porque ele tinha certeza que ela era a irmã biológica dele, e no meio disso é um anime, e sendo anime, o personagem vai cair por cima da outra personagem. Isso é normal, é física de anime, não pense muito sobre isso. Então acontece isso, ele cai em cima da Kotono e o pessoal chega naquela hora, então eles bagunçam que o protagonista estava tentando agarrar a irmã mais nova. Sim, é apenas uma brincadeira deles. Eles sabiam que o protagonista, o Arata, nunca faria isso, porque família é importante para ele. Ele é praticamente o protagonista de Velozes e Furiosos. Não, ele não é, porque até o cara da família, até o cara de Velozes e Furiosos tem os limites deles. Continuando, o Shion, claro, disse que a Kotono pode estar confundindo carinho de irmão com sentimento romântico. Então, quando ela crescer, provavelmente ela vai perceber que isso é só uma ideia doida que passou pela cabeça dela. Mas, voltando para o banheiro, a Kotono tá mostrando que isso não é uma ideia doida que passou pela cabeça dela. Ela continuou agarrada no Arata, se confessa de novo para ele que ela ainda não desistiu dessa ideia de casar com o irmão dela. Não é só isso. Ela pesquisou na internet e viu que a lei não proíbe o casamento de irmãos que não são biológicos. Casamento de irmãos adotivos tá liberado. Então, vamos para nossa contagem. Segunda relação de irmãos permitida agora por lei, citado no anime. Já temos uma. O Shun disse uma e agora a Kotono disse outra. O Arata finalmente consegue se soltar e repete meio que o discurso do Shun disse, que ela tá confundindo os sentimentos, ela tá vendo coisas que não existem e ele só quer que ela seja feliz, que ela encontre a pessoa certa e se case. E ele disse que ele vai estar lá quando ela se casar, vai acompanhar ela até o altar para ela casar com o pretendente dela, que seja lá qual for, desde que não seja ele. Então, ele consegue finalmente sair do banheiro, mas a Kotono ainda, pelo visto, não esqueceu essas ideias. Provavelmente vai tentar algo no futuro. Claro, o protagonista meio ainda com medo que alguém tenha a ideia errada de ele estar sozinho, pelado, sozinho com a irmã pelada no banheiro, a irmã que não é irmã, e que já tá todo mundo nessa família falando de casamento entre família. Então ele tava morrendo de medo ao que alguém visse isso e tivesse a ideia errada. Mas o medo dele é verdadeiro porque alguém viu. Cortando a cena, a gente vê o pai da família. Ele tá olhando uma foto antiga da esposa falecida dele e falando algo como cumpriu a promessa. Logo depois, a Bunny, a irmã mais velha, ela entra pra conversar com ele. Essa cena me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que a Bunny sabe mais coisas do passado dessa família do que parece. Mais tarde, o Arata volta pro quarto e encontra agora a irmã mais velha dele, a Seiha, de cabelo azul. Ela é uma super gêmea da família. Claro, ele tá nervoso, então ele esconde o fato que ele tava no banheiro com a Kotono pra evitar mais confusão. Ele então começa a perguntar o que ela tá fazendo ali. Ela começa a enrolar, dizendo, jogando uns papinhos, relembrando quando eles se mudaram pra essa casa, tal. E o Prota pensa, talvez ela esteja aqui porque ela tá abalada com a notícia de eles não serem irmãos. Então, eis que do nada, ela empurra o Arata na cama e monta em cima dele. Cara, faz só 2 horas que, eu acho que faz menos de 2 horas, vocês descobriram que não são irmãos. Faz menos de 2 horas. A gente ainda tá na mesma noite que foi revelado que eles não eram irmãos. É isso, eles praticamente jantaram. Eu acho que não deu tempo nem da comida ser digerida ainda e eles já estão nessa situação sem dar explicação nenhuma. Ela pede pra ele manter aquilo segredo absoluto. Ele não tá entendendo nada que tá rolando, tá tentando processar tudo. Ela começa meio que sentir os batimentos cardíacos dele e diz que tá beleza, tá liberado, tá tudo certo. Ele também, claro, ele, assim como eu, não entendeu nada, mas basicamente o que a Seiya tava fazendo era testando para ver se ele não ia perder a cabeça agora que ele sabe que eles não são irmãos de verdade, que eles não são irmãos biológicos. Ela tava com medo que o Prota acabasse fazendo coisas com a Kotono. Então o Arata entende. Então ela queria proteger as outras irmãs e por isso fez isso, só que não fazia sentido nenhum. Havia muitas outras formas dela descobrir que ele não seria um tarado que atacaria as irmãs dele. Mas vou passar um pano aqui pra Seiya. Vou passar um pano pra ela. Relaxa. Escuta só. Personagem inteligente agindo de forma inconsequente ou de forma incomum em anime é a coisa mais normal. Quando você assiste muito anime, personagem inteligente fazendo coisas inesperadas é a coisa mais normal. Então nessa parte eu passo pano
passa o pano pra Seiya. Esse era o grande objetivo da Seiya no quarto dele. Mas o papinho não termina aí. Ela revela que viu o protagonista entrando no banheiro com a Kotono. Claro, o protagonista surta, achando que ela entendeu tudo errado. Ele tenta explicar o que rolou, mas a Seiya deixa claro que ela viu tudo. Ela até escutou toda a conversa deles. E ela acha que o protagonista fez o certo ao ter negado os sentimentos da irmã. E sem falar que ela já desconfiava dos sentimentos da mais nova. E assim como os outros dois, ela acha que a Kotono tá confundindo os sentimentos dela. Principalmente agora que eles não são irmãos. Ela ainda tem um pouco de medo que a Kotono faça alguma coisa, que ela decida agir de uma maneira mais firme com o Arata a partir de agora. Por isso que ela fez todo esse teste com ele. Colocar mais um para nossa conta sobre relacionamentos permitidos entre irmãos, citados pelos próprios irmãos. Vamos lá? Ela começa a falar sobre as leis do Japão. Diz que o casamento entre parentes de sangue é proibido, mas como eles não são irmãos de sangue, nada proíbe que o Arata se case com uma das irmãs, e principalmente ela é mais direta, nada impede que ele tenha relação sexual com elas, com qualquer uma delas. Por quê? Não sei. Porque é personagem inteligente. Eu disse que eu ia passar pano. Eu passei pano, vamos seguir em frente. Segundo ela, tirando o Shion e a Minami, que são irmãos de sangue, ela diz que tecnicamente seria possível ter relações sexuais com qualquer um deles. E claro, por menos o protagonista ficou chocado. Eu passei pano pra ela, ela saiu do quarto, deixando o Arata pensando em tudo. Ele reflete que a situação toda parece saída de uma light novel, só que ele passou 16 anos acreditando que todos eles eram irmãos de verdade. O Shion já falou sobre casamento entre irmãos. A Kotono já pesquisou na internet sobre casamento entre irmãos. E vem a Seiya falando que não tem problema casamentos entre irmãos pela lei e que pode ter até relações sexuais sem comprometimento biológico entre eles. Ok, mas uma questão importante é que no lado de fora do quarto do protagonista, a Seiya, ela tá meio que abalada. Será que não foi ela que testou para ver se ela não se descontrolava perto do protagonista? Então isso significaria que ela já gostava antes do protagonista? Ou seja, que ela gostava dele na época que eles tinham certeza que eram irmãos? Fica a dúvida e fica a minha perturbação da mente. E fica aí o meu trauma. Vamos fazer uma terapia, família. Vamos fazer uma terapia. No dia seguinte, o Arata ainda tá tentando digerir tudo. Ao sair do quarto, ele se dá de cara com as irmãs vestidas de enfermeira. Era uma brincadeira da Bunny, a irmã mais velha. Ela queria aliviar o clima tenso da noite anterior. Faz uma piada dizendo que garotos adoram esse tipo de fantasia. O Arata fica todo corado, de vergonha. Afinal, ainda são, entre aspas, irmãos. Na escola, as irmãs continuam chamando a atenção. Os colegas comentam como elas são bonitas, enquanto o Shion, novamente o Shion, do nada, se pergunta em voz alta o que as pessoas achariam se descobrisse que eles não são irmãos. Tá bom, Shion, já entendi. Quarta vez que você tá falando isso, quarta vez que estão falando sobre isso. Apesar da revelação, o Arata percebe que as irmãs estão agindo normalmente, mas ele imagina que por dentro elas devem estar uma confusão de sentimentos. Mais tarde, depois da aula, o Arata encontra a Minami, a irmã de cabelo verde. Ela não vai treinar porque tirou notas baixas e precisa estudar. Eles se oferecem, os dois vão juntos até um karaokê, mas antes, no caminho, algumas garotas abordam a Minami. Aparentemente ela faz tanto sucesso com os garotos como com as garotas, o que deixa o protagonista um pouco decepcionado, porque ela consegue roubar até o público feminino dele. Não se preocupa, Arata, você tem irmãs. Então vá no karaokê. O Arata se esforça bastante para ensinar a irmã dele, mas a garota não consegue prestar atenção por muito tempo. Assim que o Arata se distrai, ela coloca uma música e começa a cantar. O legal dessa cena é que o protagonista se diverte bastante com ela. Ele sente que a irmã dele é muito livre e ele pode relaxar perto dela. Ela deixa qualquer ambiente mais leve. Quando eles saem do karaokê, o Arata vê a garota por quem ele estava interessado com o namorado dela. E então ele se esconde porque, não sei, ela não conhece ele. Voltando para casa, os dois conversam sobre a revelação da noite anterior. A Minami diz que está curiosa para saber quem são os pais biológicos dela. Sim, uma pergunta importante que só ela fez enquanto os outros estavam falando de casamento e relações entre irmãos. Obrigada, Minami. Nem todo herói usa a capa, né? Então ela quer ainda conversar um pouco melhor com o pai dela.
dela para entender melhor sobre essa história. Ela também está preocupada com a Kotono, porque ela é a mais nova e é a mais sensível. Sugere que o Arata haja como o irmão mais velho para apoiar a Kotono. Mas logo, ela emenda uma piadinha. Ela faz uma relação dizendo que o protagonista, tecnicamente, ele é só um garoto mais velho que mora com ela. Ele seria uma espécie de senpai. Ela estava indo tão bem. A gente vê a personagem criando uma barreira do nada, dizendo: olha, cara, tu é só um cara mais velho, sendo que minutos atrás, segundos atrás, ela estava preocupada com a irmã mais nova dela, que ela chamou de irmã. Mas o protagonista, ela já começa a afastar, colocar ele como um cara mais velho e chamar ele de senpai. Claro, é uma piadinha, ao mesmo tempo que não. É o autor querendo criar uma barreira para tentar fazer a gente parar de olhar eles como irmãos e começar a olhar eles como um homem e uma mulher que estão morando na mesma casa. Mas, pelo menos, essa tem outra cena legal. Ela diz que a Oka contou para ela que o Arata estava interessado nessa garota, claro, pro desespero do protagonista. Mas ela não faz piada com isso. Na verdade, ela tenta animá-lo, porque percebeu que ele tá chateado por causa da garota. A Minami, então, elogia o Arata, dizendo que ele é inteligente, engraçado, responsável e que ama a família de verdade. Então pede para ele se animar e sair dessa bad e lembrar que ainda é importante para elas. Novamente, a Kotono pareceu muito uma cena de irmão. É até estranho dizer isso, mas pareceu mesmo uma cena de família, de irmão, de uma irmã mais nova tentando consolar o irmão mais velho. Ao chegar em casa, a Minami leva doces para Oka como pedido de desculpas por ter esquecido os fones de ouvido dela. Felizmente, ela achou os fones e devolveu. A Oka diz que não tem mais problema, afinal, né, dinheiro para essa família não é problema. E para fazer as pazes, a Oka, ela diz que a Minami pode ficar com os fones de ouvido, não tem problema. Essa foi outra cena bem legal, onde a gente pôde ver um pouco mais da irmandade entre elas, onde eles cortam o Arata porque ele é o par romântico e não pode ter desenvolvimento familiar com o protagonista aqui, que pode ser o par romântico da... É isso, o episódio acabou aí com essa cena muito bacana das duas irmãs. Vamos primeiro para os elogios. Eu me lembro que na última análise eu não elogiei o suficiente esse anime. Quanto ao design de personagens, a arte tá linda, as personagens são muito bonitas, elas são muito bem feitas, são muito bem desenhadas. A personalidade delas também é bem legal. Com certeza elas vão ter bastante fãs e provavelmente vai ser elas que vão carregar a série pra frente, igual o anime da Namorada de Aluguel. O protagonista, ele afasta o público, quem atrai o público é as heroínas daquela história. A mesma coisa eu acho que vai acontecer aqui, só que por enquanto eu tô gostando do Arata. Ele é um bom personagem. Eu só acho meio forçação de barra o autor ficar jogando pra gente a cada 10 segundos, a cada 5 minutos, num anime de 20 minutos, ou que eles não são irmãos, que eles podem se relacionar, que não tem nenhuma lei contra isso, que não tem nem fato biológico que impeça isso. Sim, eu já entendi. Eu comprei isso na sinopse. Só trabalho melhor. Não fica me jogando isso na cara o tempo todo, porque senão isso vai me fazer questionar por quê, porque são irmãos, porque tu não fez de um jeito diferente ainda. Só pare para que eu possa continuar acompanhando isso sem ficar me lembrando o tempo todo que eles são irmãos. Pelos animes que eu já assisti, eu já vi outros irmãos de outros animes que faltaram a dar a vida deles pra salvar os irmãos deles, que eram irmãos adotivos, entendeu? E esse aí, como ele quer fazer o relacionamento entre irmãos, ele constantemente fica nos lembrando que eles não são irmãos e que essa relação de irmandade deles é como se fosse uma corda por um fio a ponto de romper a qualquer momento. É como se essa relação construída de anos fosse algo muito fácil de ser quebrado. Ele quer que eu shippe o pessoal ou ele quer que eu fique me questionando por que estão pensando isso, porque eles têm que se relacionar. Principalmente porque ele podia dar um tempo a mais, né? Porque passou 2 horas e eles já estão falando sobre relacionamento e casamento entre membros da mesma família. Principalmente o Shion, que é pra ser o cara do roteiro. Ele só vem deixando as coisas óbvias, mais óbvias. E é muito do nada, ele só vai jogando as coisas do nada, não faz sentido isso. Tirando isso, a história parece ser bem legal e parece ter um grande potencial como comédia romântica. É isso, pessoal. Valeu, tchau, fui.